Boa tarde, pessoal. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje finalizamos o capítulo 17 e no finalzinho eu ainda vou dar algumas informaçõezinhas a mais. Esse aqui é uma parte complicada. Essa parte aqui porque fala daquela teoria do oitavo rei, do Papa, né? Bom, vamos chegar lá. Eu vou tentar deixar explicado o melhor possível. Vamos lá, versículo 8, continuando então. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra se admirarão, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando virem a besta que era e já não é e ainda é. Então, abismo é o lugar onde alguns demônios são mantidos. Aqui a pessoa que será o anticristo vai receber o espírito do anticristo, que vem do abismo, o mesmo demônio que já possuiu pessoas em eras passadas. Judas foi um exemplo. Outro exemplo, Antíocos Epífanes. Ele também foi um tipo de anticristo. Ele se via como uma manifestação de Zeus, entrou no templo de Jerusalém e disse ser Deus, dizendo que deveria ser adorado, fez imagens, altares para si, mudou as leis, proibiu qualquer adoração que não fosse para ele e queimou as escrituras. Basicamente o que o anticristo vai fazer. Versículo 9. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, nas quais a mulher está sentada. Como o próprio versículo 18 vai dizer, a mulher é uma cidade. E, de novo, a única cidade antiga no mundo que está sobre 7 colinas é Roma, Vaticano. Versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Né? Então, a única cidade no mundo que tem poder, tem influência sobre os reis é Vaticano. A mistura de religião com política. Eles mesmos se gabam disso. Aqui que começa o problema, que surge as teorias do Papa, tá? Vamos lá, versículo 10. E as 7 reis, né, que são as 7 cabeças lá da besta. 5 já caíram, e um e o outro ainda não veio. E quando vier, deve continuar por um curto espaço de tempo. A gente até já viu isso antes, né, porque o capítulo 7 e 13 praticamente ligados. Só que isso aqui não se trata de papas, tá? Isso aqui se trata de reinos, né? 7 reis, cabeças, reinos que mandavam nas coisas, né? Os reinos que conquistaram Israel. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. São esses 5 reinos que foram. Roma é o reino que é, na época que João escreveu, e ainda haveria um reino que haveria de vir, né? Então, se fosse Papa, todo mundo haveria de vir. Então, não faz sentido. Né? Que daí o último reino que há de vir seria o reino final do anticristo, a Roma revivida, tá? Então, só aí já praticamente corta essa teoria do Papa, porque senão todos haveriam de vir. Até porque falam 5 já caíram, um ainda é e o outro ainda não veio, né? Tipo, enfim. Versículos 11 a 12. E a besta que era e já não é ela mesma o 8º e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Alguns vídeos atrás foi falado que o anticristo teria um reino à parte, além da Roma revivida, que vai comandar o mundo. Daniel 7:8. Eu estava considerando os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Ou seja, o anticristo vai conquistar 3 desses 10 reinos e fazer o seu próprio. E esses reinos vão entregar seu poder ao anticristo. Por isso, ele faz parte dos 7 reinos, e ainda assim é um 8º. Ele comanda tudo, essa Roma revivida, só que ele pega o poder, né, os reinos desses 3 outros reis que caíram e faz um reino à parte. Por isso que ele faz parte de um reino já, né, faz parte dos 7 que estão lá,
e ainda assim é um oitavo. Porque estão falando que depois do Papa Francisco agora, né, que agora que eu estou gravando esse vídeo ele morreu já, vai ter esse oitavo Papa que ainda estão por escolher, sendo falso profeta e tal. Acho que não, porque como eu acabei de falar, senão todos haveriam de vir. E outra, como eles seriam um oitavo, só que sendo parte dos 7? E por que só 7? Porque só considerar os últimos 7 papas antes dele, e não tudo que teve antes. Isso só faria sentido se o Papa que renunciou e que não conta lá, né, voltasse. Que daí ele estaria dentro meio que daqueles 7 e ainda assim seria um oitavo. Fora que ali está falando da besta e não do falso profeta. Mas pode ser que o próximo Papa seja de fato, mas eu acho que por coincidência, de fato, o falso profeta. Mas por hora, pelo menos para mim, não faz muito sentido essa teoria aí dele ser, né, o oitavo rei. Até porque os 7 reis eram reinos que foram, tá? Então esquece essa bodega aí. Versículos 13 a 14. Esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Aqui já é autoexplicativo, o 15 a gente já viu lá no início. Versículos 16 e 17. E os 10 chifres que viste sobre a besta, né, os 10 reis, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo, porque Deus pôs em seus corações o cumprimento da sua vontade, e o acordo e a entrega do seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. Primeira coisa, vão desolar o Vaticano, tomar seu tesouro, ouro, pedras preciosas. Segundo, deixar a cidade nua. Isso significa expor a corrupção moral ao público, casos de abuso infantil, hipocrisia, acordos por trás dos panos, casos dos padres, tudo essas bodegas aí. Terceiro, comer as carnes. Hostilidade, basicamente, significa. Anticristo vai matar todo o clero do Vaticano com violência, né? Lembrando ali, os reis, eles odeiam a prostituta, que a gente já viu que é o Vaticano, não tem o que fazer, é a verdade. E, obviamente que os católicos vão dizer que, não, essa interpretação não é contra a Igreja Católica, é os governadores que teve lá, os imperadores da época, as ideias. É só ler Apocalipse direito que vocês vão ver que é tudo futuro, não era da época de João. Me desculpe. E último, vai queimar todo o Vaticano. Tudo isso vai acontecer logo após o anticristo se revelar na metade da tribulação, quando ele já tiver todo o controle. Isso tudo vai fazer parte do plano de Deus para poder cumprir a sua palavra. E versículo 18 a gente também já viu. Algumas informações extras, então, também, antes para terminar. A colina ou montanha onde o Vaticano fica está em cima de um grande cemitério pagão, dedicado a Vática. Né? Já pegaram? Uma deusa etrusca do submundo, que é tipo os indígenas da Itália, basicamente. Vou deixar uma imagem aí que mostra essa mulher feia, com chifre, cara de mulher e, sei lá, sem nariz ali. É a imagem de uma mulher bode com chifres, tá? A Vática tem alguns significados diferentes. Um deles era um nome de uma uva amarga que crescia em cemitérios e de uma erva alucinógena que nem uma maconha, assim, que quando mastigava dava visões. Daí achavam que eram profecias, né? E o nome dado aos oráculos, que eram sempre mulheres, era Vaticínia. Então, no mesmo lugar onde o Vaticano está, havia adoração a uma deusa pagã, onde bebiam vinho, usavam drogas. Tem até uma enciclopédia católica, só não vou saber qual que diz que essa colina do Vaticano é, na verdade, colina de Júpiter, que seria Zeus, né, para os romanos. E a gente já viu que é Satanás. E no satanismo, ele é conhecido como Bafomé, parte homem, parte mulher, meio bode, né? Então, eu vou até deixar uma imagem aí também. Não seria então o Vaticano a colina da adoração a Satanás? Será que realmente as coisas mudaram depois de todos esses tempos, né, pagãos, ou continuam sendo?
A gente também viu que essa igreja, essa cidade, né, chamada de mãe das prostituições e abominações, e a católica, novamente chamada de Santa Madre Igreja, e continua as tradições pagãs babilônicas, com taças, paganismo, rituais e práticas antibíblicas. Vou deixar uma imagem aí de novo de uma moeda, né, moeda que eles imprimem com a imagem de uma mulher com uma taça. E aquele símbolo também, de repente até eu vou deixar rolando o símbolo ali a imagem do Baphomet, que ele tá assim, né? Fica com os dedos assim, que é usado por Baphomet, Satanás, né? Os 2 dedos. Agora, deixar uma imagem de como o Papa abençoa. É sempre o dedinho aqui, né? Será que não é pagão? Outro símbolo de Shamash, Deus Sol, e Praça do Vaticano, vista de cima. Outra imagem, deuses pagãos e imagens de santos com suas mãos cruzadas em reza, sempre copiando. Próxima imagem, aqui é basicamente o cajado de Osíris com uma pinha, né, um deus do Egito, de Dionísio com uma pinha, Bacos. Por que o do Papa também tem que ter? Imitação do paganismo, né? Próxima imagem, esses espanador aí, leque, sei lá como é que usa. Até tá escrito ali, em inglês. O que era usado para adorar o faraó na antiguidade é usado agora para adorar o Papa. O faraó era considerado um deus e Papa disse ser o vigário de Cristo, estar no lugar, ser Cristo, basicamente. Será que não tem paganismo? Será que não tem adoração? Próxima imagem, outra moeda. Moedas com o rosto do Papa e do outro lado um bode e um dragão. Símbolos de quem? De quem? Fora o Papa fazendo outra imagem, até acho que é a mesma imagem, o Papa fazendo o sinal mais usado no satanismo. Mas a desculpa sempre vai ser, não, é o símbolo do amor, não sei o que. Sempre vão recusar abrir os olhos para a verdade, para defender o que está cômodo para eles. Próxima imagem, né? Salão da audiência do Papa, parece um anjo caído, fora as várias imagens de dragão no Vaticano. E a gente sabe que o diabo é o dragão. Certo, pessoal? Vou deixar por aí. Vamos dizer que eu vou estar blasfemando contra a igreja católica, mas não tô nem aí. É a prostituta mesmo e é isso aí. Então, Deus abençoe todos. E vamos ver se os católicos vão falar alguma coisa disso aqui. Até mais, pessoal.